Oi, eu sou Renata Branches e hoje eu tô aqui para te contar a terceira e última parte da minha história. Bom, até agora, né? Porque eu espero ter muitas partes para contar ainda. Se você não sabe do que eu tô falando, tá chegando agora, mas quer entender como eu comecei na minha carreira do zero e me estabeleci como consultora de branding e moda no mercado, trabalhando com empresas dos mais diversos perfis, inclusive gringas, como a Burberry, a Lacoste, a Adidas. E com 7 livros publicados, eu coloquei os 2 primeiros vídeos dessa série sobre a minha história no card aqui em cima para você assistir. Aproveita! Lá eu conto um pouco mais sobre a minha família, minha formação, como eu criei coragem para abrir a minha própria empresa de consultoria, mesmo negativada no banco. Quais foram as minhas estratégias para me destacar da concorrência, enfim, uma porção de coisas assim mais pessoais que podem te trazer muitos insights sobre as suas próprias potências e oportunidades que estão aí para você e talvez você não tenha parado para enxergar. Porque sabe, para trabalhar com moda, a gente tem que viver muito. Ser curiosa, gostar de gente, amar aprender coisas novas, se interessar por arte, política, cultura, comportamento. Então, daqui para frente, quando você vira um profissional de moda, de sucesso, já lembra que por trás dele tem muito mais do que uma formação universitária ou uma experiência em uma marca legal. Essa é com certeza a principal mensagem que eu gostaria de deixar para você. A sua potência não se resume ao seu currículo ou ao quanto você tem de dinheiro para investir. O que você tem de mais rico, de mais precioso, na verdade, é a sua história, a sua essência e tudo o que você viveu para chegar até aqui. E é muito comum as pessoas esquecerem desse tesouro que é a nossa própria história de vida, mesmo que a princípio ela pareça banal. Até porque, na era das redes sociais, a grama da vizinha segue sempre mais verde, né? Mas sabe, de repente você não tem mesmo essa grama tão verde, não tem nem grama, mas tem uma luz do sol própria, maravilhosa. Você tem um riacho lindo para chamar de seu, que ninguém mais tem. E tem todo um quer seu, que, se bem reconhecido e cultivado, fia, não tem para ninguém, tá? Mas vamos lá. Como eu já dei a dica lá no início desse vídeo, hoje eu tô aqui para dividir com você um pouquinho mais dos bastidores dos meus projetos mais importantes. Meu primeiro projeto, depois de me consolidar como consultora de moda e diretora criativa do Birro de Estilo Renata Branches, né, que é o nome do meu escritório, foi o Rio Etc. Isso foi em 2007. Hoje, o Rio Etc. é uma agência multimídia especializada em estilo de vida, especialmente o carioca. Mas lá no início, quando a gente começou, ele era basicamente um site de street style. O que acontece? Nessa época, eu era convidada para vários desfiles de moda. Mas, na verdade, o que eu amava mesmo era ficar do lado de fora dos desfiles, observando a galera cool que chegava. Com o tempo, eu comecei a fotografar e entrevistar essas pessoas, afinal, eu já fazia aquele job de pesquisar tendências, então eu podia aprofundar mais, né? Fazendo entrevistas em profundidade para apresentar para as empresas. Eu também adorava fazer isso toda vez que eu viajava para fora, muito mais, inclusive, do que ficar enfiada em loja, fotografando vitrine, modelinho, enfim, fazendo aquele rolê da pesquisa de moda de antigamente, que tem um monte de empresa que faz até hoje e acha bom. Ah, e tem mais um detalhe. Nessa época, eu também era casada com o Thiago Petrick, que é jornalista, fotógrafo e até hoje meu melhor amigo. E sempre me ajudou a identificar e imergir no universo dessa galera cool que trazia inovação de um jeito sempre muito natural. Bom, como eu já disse, isso era 2007 e o Rio de Janeiro estava num momento muito delicado, de muita violência, descaso público, enfim, estava muito em baixa. E como eu e o Thiago sempre fomos muito apaixonados pelo Rio, a gente teve a ideia de criar um espaço para levantar a moral da cidade maravilhosa, mostrando a alma encantadora das ruas, uma inspiração na obra do João do Rio. Ou seja, a gente começou a sair oficialmente para fazer isso que hoje a gente sabe que se chama com hunting, né? E começou a publicar como um hobby
as fotos dessas pessoas, contando também um pouquinho sobre elas, do que elas gostavam, o que elas estavam escutando, lendo, vivendo, o que elas recomendavam na cidade. Modéstia à parte, a nossa seleção era muito boa e o Rio Etc. começou a chamar a atenção de marcas como o GNT, a Natura, a Farm, a Grendene, e publicou, inclusive com a Farm, a Alma Encantadora das Praias e com a Ipanema, a Alma Encantadora do Rock. Foi uma cobertura que a gente fez em 2013 e virou livro. Isso só para citar algumas marcas e parcerias, tá? Daí o Rio Etc. foi crescendo, ganhando novas colunas, uma agenda cultural própria e acabou virando, muito além de um site de street style, mas um espaço para divulgar novos talentos, iniciativas, inovações sociais que mereciam ser descobertas pelo público. E como o estilo do Rio sempre foi muito inspiracional, a gente acabou atraindo também marcas gringas, como a Burberry, a Lacoste, a Adidas, que convidaram a gente para fazer projetos que, para mim, foram inesquecíveis. E até a exposição em Paris a gente foi convidada para fazer e a gente fez. Era mês de janeiro e nevava na Cidade de Luz e a gente simplesmente armou uma praia em plena Premiere Vision com direito a areia e tudo. Então, enquanto as fotos eram projetadas e narradas ao som de samba, funk, bossa nova, rolava no espaço um monte de comes e bebes de boteco feitos pelo Favela Chique, e acabou que ninguém queria sair lá do nosso espaço na feira e foi assim sensacional, uma delícia de oportunidade poder levar o estilo de vida do Rio para animar o outro lado do Atlântico. Quando eu comecei a trabalhar com essas marcas, uma coisa meio mágica aconteceu. Para conceituar e criar esses projetos, essas marcas me enviavam um documento com as diretrizes estratégicas da marca, né? O estilo de vida, sempre muito bem definido, a linguagem verbal, visual, enfim, um patacão dessa grossura explicando cada detalhe das expressões da marca. Um rigor danado, sabe? Isso tudo para garantir que os projetos saíssem 100% de acordo com a identidade e o posicionamento delas. Esse foi meu primeiro contato com o universo do branding. E que contato, né? Parando para pensar, eu tive muita sorte. O que, obviamente, me deixou apaixonada pelo assunto. E aí, então, resolvi estudar esse tal de branding. Daí, estudando, eu descobri que intuitivamente eu já aplicava o branding nos trabalhos que eu desenvolvia para os meus clientes. Na real, desde aquela primeira pesquisa para as 10 marquinhas que eu fiz com a Lê, lembra? Eu só não chamava pelo nome certo, mas já gerava insights sobre posicionamento e coerência de marca, propósito, estilo de vida, enfim. O branding já fazia parte do meu processo criativo e eu nem imaginava. É claro que estudando, tudo tomou forma, ganhou uma metodologia mais definida, que é a metodologia que eu uso até hoje e nomeei como menos tendência, mais essência. E que eu posso falar a verdade? É infalível. Então, o primeiro projeto como consultora de branding, assim, real, oficial, chegou. E foi um projeto lindo para a Hering. A gente construiu todo o guia de marca e estilo dela e aprimorou a nossa metodologia, envolvendo muitas pessoas de diferentes setores da empresa, reformulando toda a estratégia, do estilo ao comercial, do marketing à engenharia de produto, passando também por áreas como visual merchandising, recursos humanos e muitos outros, tá? Mas o mais legal foi assistir o super fortalecimento da Hering como marca, depois de aplicar em todos os seus departamentos a estratégia de branding que a gente construiu junto. Acabou que a gente apoiou um crescimento bonito e sustentável de 480 milhões para 2 bilhões em receita, que agora culminou na venda da marca para o Grupo Soma. A mesma coisa, aliás, aconteceu com a Maria Filó, que já mesmo durante o desenvolvimento do guia de marca e estilo dela, começou a sentir o fortalecimento da marca, com ótimos resultados em vendas, crescimento de 2 dígitos por ano, para também ser vendida para o Grupo Soma em 2020. Mas a Hering, por exemplo, foi só o primeiro de um monte de projetos que vieram depois. E logo depois dela,
o Birro foi contratado para fazer os guias de marca e estilo das outras 4 marcas do mesmo grupo, né, o Grupo Hering, o que só fez comprovar a força e a eficácia da nossa metodologia. Hoje eu posso dizer que já contribuí para a construção da estratégia de mais de 50 marcas. Olha só que bacana! Sendo que muitas delas são marcas grandes, consolidadas no mercado. Além das que eu já contei para vocês aqui, tem a Karsten, a Sonho dos Pés, a Les Alés, a Werner Tecidos, a Altenburg, a Salsa, que é uma gigante de jeans portuguesa com quem a gente teve a maior alegria e o prazer de trabalhar, e depois que ela entendeu a sua essência e colocou em prática o seu branding, também explodiu e foi vendida para o Grupo Sonai, lá de Portugal. Tem outras pequenas e médias e não menos importantes, e que nos orgulham muito também, como a Insecta Shoes, a Wasabi, a Babo Design, a Raiz, Clara Ruda, Escalon, Roupa Interior, a Pia Lounge Decor, todas elas com o chip da inovação tinindo, sabe? Muito lindas. Mas assim, ó, o que eu queria que você entendesse aqui, a essa altura desse vídeo, é que se você tem um chamado, se você tem alguma coisa aí que mexe com você e que te dá aquele entusiasmo, cara, cai dentro, vai com tudo, sabe? Não deixa para amanhã. Imagina se eu tivesse acreditado que o branding era mesmo a minha onda, a minha praia, e não tivesse corrido atrás, estudado e feito proposta para as marcas com quem eu já estava em diálogo. Entrar nessa nova fase da minha carreira foi essencial para que eu pudesse aprofundar ainda mais o meu trabalho. E não só isso, foi aí que eu consegui dar nome para as coisas que eu já fazia naturalmente. Aí eu comecei a organizar e apresentar melhor o meu mix de serviços. Eu me posicionei no mercado de um jeito muito mais interessante, mais forte, e acabei conquistando clientes importantes. Tudo isso foi fundamental para eu estabilizar, enfim, o meu negócio, né, o Birro, e ainda me preparar melhor para ajudar a moda brasileira a dar um passo adiante. E falando em moda brasileira, ali pelos 2010, as importações da Ásia estavam uma farra. E aí começaram a afetar mesmo a nossa indústria nacional. Muitas marcas, né, de varejo passaram a comprar produtos prontos e confecções comprando os tecidos da Ásia, o que gerou uma crise muito grande no setor. Tentando resistir a tudo isso, em 2014, eu e a Ródia, que é uma gigante da indústria têxtil, com quem eu já tinha uma relação profissional e afetiva há alguns anos, decidimos juntas fundar o movimento Feito no Brasil. A ideia era não somente conscientizar os profissionais da indústria da moda sobre a importância de se produzir localmente e apoiar a moda brasileira em toda a sua cadeia de valor, como também construir uma rede de apoio que transformasse empresas concorrentes em aliadas e ainda educasse o consumidor final a dar preferência para as marcas 100% feitas no Brasil. O Feito no Brasil é um movimento de impacto que caminha hoje organicamente. Aliás, acabou sendo reativado por conta da pandemia e toda a crise econômica que a gente está vivendo. Hoje, a consciência ao redor desse tema já é muito maior do que lá em 2014. E eu me orgulho muito de ter feito parte desse processo de transformação cultural de um setor tão importante. Ah, mas tem um ponto super importante que eu não posso deixar de falar. A gente não quer qualquer hashtag Feito no Brasil. A gente quer Feito no Brasil com ética, responsabilidade, diversidade, consciência, só para citar alguns pré-requisitos que a gente traçou desde o início, quando a gente declarou no estatuto, e para que as marcas que tinham vontade de se juntar ao movimento seguissem. E por fim, é importante contar que tudo isso culminou no Criável, a nossa plataforma de conhecimento para a formação de agentes transformadores da moda, que tem como propósito reeducar a moda, buscando a maior sustentabilidade possível. O Criável, na realidade, é a evolução
dos encontros de moda que eu fazia lá atrás e já mostrei para vocês no vídeo 2. E lá eu apresentava as tendências da temporada, de moda, comportamento e também falava muito já sobre sustentabilidade, economia colaborativa, feminismo, representatividade, moda circular. E eu levava os encontros de moda do Rio também para São Paulo e a gente também fez edições em Santa Catarina. Eu vou enfatizar mais uma vez que para realizar tudo isso, eu contava com uma equipe na terra e no céu, eu acredito. Mas a equipe da terra muito enxuta, muito sensível, inteligente, apaixonante mesmo. Uma espécie de irmandade que a gente tinha e tem. E quase 100% dessas pessoas lindas são minhas amigas até hoje e seguem de alguma forma orbitando em torno dos nossos projetos. E eu vou dar um destaque especial para minha mãe, a Neuza, uma ariana doce, que desde que se aposentou em 2002, veio trabalhar comigo. E é o meu mais forte alicerce, meu modelo de mulher. Inteligente, destemida, gentil e que está sempre com a mão estendida para o outro. Bom, voltando ao modelo original da entrega de pesquisa do Criável, com o tempo eu percebi que para minha equipe, para mim, para a gente pesquisar tudo sozinho e chegar lá para apresentar não fazia mais tanto sentido. Eu sentia que devia fazer algo mais participativo e também chegar a mais lugares no Brasil, já que não era todo mundo que tinha grana e tempo, né, para vir para o Rio, São Paulo, Santa Catarina, para assistir as apresentações multissensoriais que a gente apresentava. Acabava que ficava mesmo muito restrito, né? Então a gente fez algumas edições presenciais do Criável no IED Rio, que foram muito mais interativas e emocionantes. E a gente chegou até a fazer um pequeno documentário em parceria com o Rio Etc., o Doc Criável. Muitos pensadores da moda brasileira e marcas respeitáveis participaram. Foi um momento muito importante para entender a essência e o propósito do Criável. Mas a gente queria muito mais gente nessa roda. Então o Criável passou a ser um evento online, que além de apresentar as principais tendências de moda e comportamento, daquele jeitinho que só a gente sabe fazer, também começou a trazer pesquisadores e criativos de diferentes nichos e áreas de conhecimento para falar sobre as suas vivências, referências, influências e ideias para o futuro. Isso sem falar nos bizus de branding que eu comecei a incorporar, né? Claro, porque como eu sempre gosto de falar, uma marca forte a gente ergue a partir de 3 pilares: o branding, a pesquisa de tendências e uma gestão do negócio. É a minha visão, tá, gente? O branding dá a alma de uma marca. A pesquisa de tendências, a conexão com o público e faz também com que ela sempre esteja atualizada e pronta para inovar, fazendo mais sentido para o nosso tempo, né? E uma boa gestão de negócio garante que ela siga equilibrada e saudável por muitos e muitos anos, gerando benefícios para toda a sua comunidade. Hoje o Criável tem conteúdos e formações completas nesses 3 pilares. Tudo feito a partir das nossas vivências de mercado mesmo, e não de um monte de teoria que depois você não consegue aplicar no dia a dia do negócio. Além disso, o Criável ainda tem um clube de assinatura de previsão de tendências, que se chama o Clube Criável Caps, que é de capítulos ou de cápsulas. Quem assina tem acesso a um manancial de conteúdos, inspirações e insights criativos que são desenvolvidos por um time de mais de 10 pesquisadores de diversas áreas e ainda se conecta com uma comunidade de empreendedores e profissionais da moda, podendo participar ativamente de uma troca muito potente. Eu vejo que é mais do que uma comunidade. É uma rede de apoio muito forte e linda que vem crescendo mesmo. E sabe algumas marcas que bebem dessa nossa fonte de inspiração? A Farnia, a Insecta, a Renner, a Grandene, a Duas, só para citar algumas conhecidas. Mas é claro que a gente também tem muito conteúdo gratuito, mas muito! Tem cursos, workshops, aulões, relatórios de tendências mensais, fora tudo que a gente compartilha aqui no YouTube. E lá naquela outra rede, onde a gente posta as fotos no feed, sabe? Dizem que não pode falar o nome da outra rede, que parece que cai engajamento. Inclusive, se você quer aprender a minha metodologia de branding
Para aplicar no dia a dia do seu negócio, eu vou colocar a nossa agenda aqui embaixo na descrição do vídeo. Assim você já libera o seu acesso para o nosso próximo curso gratuito sobre esse assunto tão fascinante e fundamental. Bom, por hoje é só. Só nada, né? Falei pra caramba, porque graças a Deus eu tenho mesmo muita história para contar. E eu adoro dividir os meus aprendizados com vocês. E espero voltar para muitos novos episódios, né? Quero que essa história ainda seja muito prolongada. Lembrando que se você curtiu esse vídeo, não deixa de assistir as outras 2 partes dessa série que estão disponíveis no card. E também de assinar o canal, tocar o sininho e deixar o seu like para fortalecer o nosso trabalho. Eu já te agradeço muito, um beijo e até mais!